Bahia conhece adversário da terceira fase. Time sub-20 joga muito mal e perde mais uma. E a gente também tem entrevista do zagueiro Canu. Fala galera do YouTube, beleza? Eu sou o João e esse é o canal João Bahia, o seu canal de torcedor para torcedor. E a gente já tá chegando aqui na sua quinta-feira, um pouquinho de cabeça inchada, um pouquinho chateado, porque o Bahia Sub-20 não venceu ontem. A gente fez a jornada onde o Bahia foi derrotado pela equipe do Fortaleza por 2-1 com um gol de pênalti cabaço feito no final do jogo, pênalti infantil, pênalti bobo, pênalti bizarro. O Bahia ontem foi farto em fazer asneiras e não conseguiu fazer o seu jogo contra a equipe do Fortaleza fora de casa lá no Ribamar Bezerra. O gol do Bahia foi marcado por Lucas Aruba. E Arley e Riquelme fizeram os gols da equipe cearense que venceu e era a vice-lanterna do grupo do Bahia na competição. A gente precisa falar de Copa do Brasil. A vaga nas oitavas vale uma bagatela de 3,3 milhões, né? Então vão ficar grandões e sem medo o pessoal que foi classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. E nós ontem conhecemos o nosso adversário. Também aqui fizemos o sorteio, né, da Copa do Brasil e o Bahia vai enfrentar o Volta Redonda. E esse não é um confronto inédito na Copa do Brasil. Pela terceira fase, o Bahia enfrentou o Volta Redonda em 1995 e o Bahia se classificou após 2 empates, vencendo na disputa de pênaltis por 7-6. O jogo foi disputado, uma lá em Volta Redonda e a outra aqui no Estádio Metropolitano de Pituaçu, e o Bahia passou com um 7-6 nos pênaltis em 95. Então é um confronto inédito. Bahia e Volta Redonda vão decidir a sua vida na Copa do Brasil e esses jogos devem ser dia 12 e 26 de abril a priori, tá? Existe essa possibilidade de mudança para esses jogos. 12 lá no Rio de Janeiro, 26 na Arena Fonte Nova é o palco para Bahia e Volta Redonda. É importante a gente ter e entender que é um jogo extremamente complexo para o Bahia dentro dos seus domínios, pois vale uma grana absurda para a competição nacional. Aí quem fala em clima de final de baiano é o zagueiro Vitor Hugo, é o Canu, né? A gente vai ver a entrevista que ele deu no sócio digital do clube. Agora a gente vai soltar ela para vocês. Vamos lá, vamos reagir à entrevista do Canu. Entrevista com o zagueiro Canu, a primeira pergunta de João Leiro. Canu, o que muda dentro de campo com a formação com 3 zagueiros e em qual esquema você se sente mais confortável? Acho que muda enquanto ao equilíbrio da equipe. A equipe fica um pouco mais sustentada, a gente consegue criar um pouco mais pelos lados, com o andamento do zagueiro pela esquerda ou da direita. Enquanto a linha de 4 um bom sistema também que é mais padrão. Entretanto, o que o professor preferir, acho que o grupo está recebendo bem. O que ele optar a formação com 3 zagueiros ou linha de 4, acho que a gente vai dar conta do recado. Tivemos durante esse período algumas falhas, alguns erros que passaram do normal, mas a gente está trabalhando todos os dias para que isso não ocorra, que a gente cresça defensivamente e, consequentemente, a equipe consiga progredir, não só no Baiano, como no Campeonato Brasileiro, que a gente espera ansiosamente a chegada. Pergunta de Gabriele Gomes. Como você avalia esse seu papel de liderança dentro do grupo? Cara, eu avalio como natural. Foi como eu falei na minha primeira entrevista que eu cheguei aqui. A liderança não é só a faixa de capitão, isso não me move. Na verdade, a gente não tem que mover ninguém. A gente sim as atitudes. Na minha vida, até eu chegar aqui, nada foi fácil. Então, eu procuro ajudar meus companheiros, que seja correndo, que seja gritando. Eu acho que eu estou aqui para dar o meu melhor para o Bahia e, consequentemente, ajudar meus companheiros. E, consequentemente, me ajudar também, porque todos nós somos um só.
Pergunta de Pedro Moraes. Você já soma 10 jogos com a camisa do Bahia neste ano. Atuações que também foram vividas com vários atletas, como Raul Gustavo, Marcos Vitor e Gabriel Xavier. Com a saída de Raul, o tricolor deve ir ao mercado em busca de outro reforço para a zaga. Como você avalia essa concorrência no miolo defensivo do time? Super importante. A concorrência, ela tem que ter, ela é necessária no futebol para que todos cresçam. Quanto à chegada, não cabe a mim falar que vai chegar ou se precisa, mas eu tenho certeza que quem está aqui hoje são baita jogadores. Vou até citar um por um, porque o Gabriel é um jogador que me surpreendeu muito, eu honestamente não conhecia, e o grau técnico e mental dele é muito grande. Marcos Vitor, uma qualidade incrível, um amadurecimento que você vê bem notório diariamente. A gente tem David, que já fez uma baita Série A, no Fluminense ainda não encontrou muito, mas que tu vê diariamente quanto trabalha, quanto se dedica, e quando tiver a oportunidade eu tenho certeza que vai dar conta do recado. Então todos que estão aqui estão preparados e de porta aberta também, de braços abertos, para quem chegar e ajudar todo o nosso grupo. Pergunta de Manuel Messias. O setor defensivo do Bahia melhorou, mas ainda continua a mostrar alguns erros. O que fazer para dar mais segurança a esse setor? Continuar o trabalho. Como você bem disse, melhoramos, mas ainda é muito pouco porque a gente almeja. A gente precisa marcar atacando melhor, a gente precisa se comunicar melhor, mas graças a Deus já tem uma evolução e a gente espera que assim prossiga para conquistar esse título baiano e passar de fase na Copa do Brasil. Pergunta de Reginaldo Lima. Canu, depois da eliminação na Copa do Nordeste, esse título baiano passa a ser obrigação? Cara, tem um peso muito grande o Bahia no Campeonato Baiano, por si só. A gente não é campeão há 2 anos, então a gente sente esse peso, essa vontade de vencer. A gente está trabalhando, dormindo e acordando, pensando somente nesse jogo de domingo, para que tudo ocorra bem e a gente saia com esse título tão esperado por todos nós, que consagra esse meio turno que a gente fez até aqui, porque muitas vezes a gente olha o copo vazio, né? E nós disputamos 3 competições, estamos vivos em 2, uma podendo conquistar o título no domingo, Copa do Brasil avançamos, grandes clubes ficaram para trás. Então a gente não pode olhar só o copo vazio, a gente precisa olhar num todo. E o trabalho que vem sendo construído é muito, muito prazeroso ver a evolução, ver as dificuldades que a gente passa, que eu já sabia. Na minha primeira entrevista, quando eu cheguei aqui, eu falei que não seria fácil, mas com muito trabalho conseguiríamos resultados e, graças a Deus, chegando perto do brasileiro, a gente está num ponto de amadurecimento muito grande e muito pronto para o brasileiro que está a vir. Pergunta de Jailson Baraúna. Canu, a equipe passou por altos e baixos e agora está num viés de crescimento. Quais fatores contribuíram para a queda vertiginosa de rendimento e, ao mesmo tempo, quais estão contribuindo para a retomada das boas atuações? Cara, acredito que, como um projeto muito novo, a gente começou os primeiros jogos muito bem, criando bastante oportunidade, pecamos no gol. A partir do Sampaio Correia, onde a gente cria muito, perde um pênalti, perde o jogo, e aí a gente sai com a sensação ruim, porque jogamos bem, e aí o Nordeste a gente acaba pecando muito. Acredito que a gente se deixou levar pelo momento, a gente precisava entender um pouco mais o que é o futebol, o que é o trabalho, que juntos nós conseguiríamos coisas grandes e que, se olhar cada um para o seu, seria inútil o que a gente faz aqui no dia a dia. Então eu acho que todos hoje têm esse entendimento que, como equipe, a gente vai evoluir juntos, a gente vai crescer muito, e eu espero que a gente mantenha e que o resultado vocês possam ver no campo. Penúltima pergunta, Manuel Nascimento. Você acredita que, após oscilações e lesões, a defesa hoje está estabilizada? Cara, acredito que a gente está numa crescente, né? Estabilizada, não concordo com você, porque a gente ainda sofre algumas coisas, mas estamos numa crescente muito boa. Hoje você já vê uma evolução, não só da defesa, da equipe. Então, que a gente possa seguir trabalhando humildemente, se ajudando para conquistar esse título no domingo
e bem para o começo do Brasileiro. A última pergunta de Marinho Júnior: qual a análise que você faz do começo da temporada e onde você acredita que houve erro? Cara, como eu falei anteriormente, a gente começou muito bem a temporada, o que não era muito esperado diante de tantas novidades, e aí deixamos cair uma oscilação que não tem que ser natural, mas infelizmente ela é dentro do futebol. Hoje a gente já retoma o controle, hoje a gente está muito mais equilibrado como equipe, como grupo, como conjunto. Então eu espero que a gente consiga seguir e manter muito trabalho, muita humildade para conseguir um baita ano e focar no principal objetivo, que é a Série A. O Bahia tem um jogo extremamente complexo contra a equipe da Jacuipense, onde o Bahia joga por um triunfo simples. E a fala do zagueiro, admitindo os erros da equipe, admitindo as coisas que o time não produz, me faz pensar que o Bahia pode estar realmente a evoluir. Um cara que chegou, que tem um espírito de liderança, que joga um futebol bacana e que faz as coisas funcionarem da melhor maneira possível. Eu acho que é bem por aí. Já tem mais de 40 mil ingressos garantidos para a decisão de domingo. Hoje a arena abre com carga para todos os setores, bilheteria da fonte e 4 lojas pela cidade. Você pode comprar o seu ingresso para a final de domingo. Lembrando que domingo vai ter um evento, provavelmente no DIC, às 11 horas da manhã, então vai ser uma festa completa aos arredores da Fonte Nova. Deixa aí o seu like, se inscreva, compartilhe, deixe o seu like. A gente se vê logo mais com conteúdo novo. Tamo junto e bora Bahia, o nome do peixe é Pinote. E eu fui. Tchau, tchau.